Olá pessoal, Doutor Acesso. Vamos fazer mais uma questão de história. Essa caiu também na Federal, 2016 é o ano dela e ela trata sobre as universidades medievais. Foi uma questão bastante interessante. No ano que caiu, muitos estudantes tiveram dúvida em relação a essa questão, principalmente por conta do caráter das universidades na Idade Média. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que aquela ideia de uma Idade Média homogênea, total, de trevas, isso aí não existe. O que existe é uma diversidade de histórias da Idade Média e nesse texto em específico trata da questão das universidades medievais. Acompanhe comigo aí a resolução da questão. Segundo a historiadora Mary Rubin, longe de serem estéreis e previsíveis, as universidades medievais produziram não apenas servidores civis e burocratas. Olha só que interessante o trecho já dessa primeira parte do texto. Longe de serem estéreis e previsíveis. O que está dizendo estéreis e previsíveis? Dizendo que elas produziam conhecimento. Não era tudo dentro do sistema da escolástica, a filosofia predominante na Baixa Idade Média, que regrava tudo. Não, longe de serem estéreis e previsíveis, elas produziam conhecimento. E ainda, não apenas servidores civis e burocratas, ou seja, ela também formava outros intelectuais. Então ela está dizendo que formava servidores civis para o Estado, burocratas para o Estado, para a Igreja, além de outros tipos de conhecimentos de intelectuais. Como também pensadores radicais, cuja obra teve impacto real e que, apesar de suas críticas desafiadoras, morreram em suas próprias camas e não na cela de uma prisão. Então olha que interessante, que o texto ele trabalha com a gente. A noção justamente de que dentro das universidades medievais não era só porque o cara era um intelectual, um pensador radical que ele ia morrer numa fogueira. É isso que o texto da Mary Rubin está afirmando para a gente. E é isso que a gente tem que tomar cuidado na hora da interpretação da questão. Então, seguindo o fio proposto pelo texto, eu tenho que partir do pressuposto que as universidades formavam burocratas civis e eclesiásticos e que também foi um ambiente de produção de conhecimento radical e que seus autores não morreram numa fogueira. São premissas. Eu não posso fugir dessas três ideias propostas no texto. Quando a gente define isso, nossa, fica muito mais tranquilo de resolver a questão. Vamos lá. A letra A diz o seguinte: as universidades foram patrocinadas pelo papado para fornecerem profissionais preparados para atuar num contexto de expansão marítima e comercial e de declínio da Igreja Católica. Aqui, esse item, num contexto de declínio da Igreja Católica, num contexto de expansão marítima e comercial, não tem nada a ver com o texto, tem nada a ver. Ali fala das universidades medievais. Mas não está falando, portanto, desse contexto aí de decadência da igreja. Até porque, sendo na Idade Média, a gente tem a formação dos estados nessa época e nós temos também um processo de uma igreja ainda forte. Ela vai se enfraquecer na Idade Moderna, no final da Idade Média para a Idade Moderna. Ao mesmo tempo que estimulariam a autonomia do conhecimento escolástico. O conhecimento escolástico é a filosofia do São Tomás de Aquino, a filosofia medieval predominante. Nós vamos estudar nas aulas de filosofia também a filosofia do São Tomás de Aquino, a filosofia escolástica. E ela não é autônoma, não. Ela é um conhecimento mais no quadradinho. Mas então, professor, as universidades produziram conhecimento autônomo? Sim, mas não aqueles vinculados à escolástica que estavam entre Aristóteles e a leitura da Bíblia, o que era pouco para um conhecimento científico mais inovador. Indo para a letra B diz assim: as universidades foram patrocinadas pelos comerciantes burgueses, a fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de iluminismo. Nossa, fugiu totalmente da ideia. O iluminismo, pessoal, ele é um movimento do século XVIII, a partir da França. A questão, ela fala sobre a Idade Média.
Essa Idade Média, esse período medieval, ele é um período, portanto, pelo menos uns 300 anos antes do Iluminismo. E mais, traz uma informação nova aí. Traz a informação que era a burguesia que financiava as universidades. Pessoal, as universidades elas eram financiadas, acima de tudo, pela igreja. E, é claro, apoiadas também pelos estados nacionais nascentes. Por quê? Porque os burocratas, os servidores formados nas universidades, ou atendiam à igreja ou atendiam ao Estado. Então são eles que financiam as universidades. Seguindo adiante, vamos para a próxima alternativa. Essa aqui, portanto, já ficou bem errada, né? E fala que é o contexto da feudalização da sociedade. A feudalização da sociedade é século IX, século X. As universidades, elas têm seu lugar aí na Baixa Idade Média. Letra C. As universidades foram patrocinadas pelo papado, interessado em formar servidores, e por reis e príncipes, interessados também em servidores, Nicolau Maquiavel, por exemplo, a fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de renascimento urbano e comercial. Perfeito. Que nada de iluminismo ou feudalização. Renascimento urbano e comercial. E de formação dos primeiros estados nacionais, tornando-se espaços autônomos de valorização do conhecimento científico. Olha só, reuniu quem era formado, quem financiava, qual a época e o conhecimento autônomo. Os 3 elementos que eu citei que aparecem lá no texto. É como se fosse a letra C um resuminho daquilo que aparece lá no texto. A letra D e a letra E, vamos ver o que é que elas estão erradas. D. As universidades surgiram patrocinadas pelo papado. Ah, tudo bem. A fim de fornecerem profissionais para atuar num contexto de declínio do poder da nobreza. Falso. O período da Baixa Idade Média é quando alguns nobres começam a criar os países, com o intuito de criar espaços autônomos para o estudo do direito e da matemática, de modo a servir à nascente administração eclesiástica. Olha só que interessante que essa questão tem. Ela não tem nenhum erro gritante, ela não tem. Ela só está incompleta, ela não traz os elementos, por exemplo, que aparecem lá no texto, que a letra C contempla todos. Por exemplo, aqui não diz que o Estado, os reis, príncipes, patrocinaram as universidades para ter servidores civis e eclesiásticos, né? Civil, o cara que vai trabalhar para o Estado, eclesiástico, o cara que vai trabalhar para a igreja. Portanto, a letra C é a mais completa. A letra D, eu diria, ela está incompleta, só fala do papado aqui. Aqui fala que só vai servir à igreja, não fala que vai servir aos países que estão se formando pelo fortalecimento de uma nobreza, de príncipes e reis. Portanto, letra D, falsa. Letra E. As universidades surgiram patrocinadas por reis, príncipes e pelo papado. Tudo bem. Inclusive está igual o que está na letra C, né? Olha lá, a letra C também fala a mesma coisa. Patrocinada por reis, príncipes e o papado. A fim de fornecerem profissionais, tanto para o gerenciamento eclesiástico das cidades pertencentes à igreja. Aqui tem um assunto diferente. Cidades pertencentes à igreja. Não, as cidades não eram da igreja. As cidades são desses príncipes, desses nobres, de comerciantes que começam a se desgarrar do poder feudal. Ainda outra informação, quanto para as cortes das nascentes monarquias nacionais. Isso está certo, são os servidores civis, em um contexto de revolução científica. Outro erro, a revolução científica, pessoal, ela aconteceu depois do renascimento comercial e urbano. Quem foi da revolução científica? O Galileu Galilei. Ele viveu no século XVII. Portanto, a Revolução Científica não é da Idade Média. A sequência é Idade Média até o século XV. Junto com o final da Idade Média, nós temos o Renascimento Cultural. E no século XVII, já no começo da Idade Moderna, a Revolução Científica. Não confundir a Revolução Científica com o cientificismo, que é um evento daí, que é um contexto do século XIX, pessoal. Portanto, aí resolvemos mais uma questão. A todos vocês um ótimo estudo e até a próxima.